Fala, fiel, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, né, a gente vai estar trazendo aqui algumas informações aqui que o Chico Garcia trouxe pra gente. Aproveitar aqui e dar os créditos a ele também dessas informações. Vamos lá, né, dar uma olhadinha no que ele tem falado pra gente aqui. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar de Corinthians e Palmeiras, já começar a projetar esse derby, porque os personagens do jogo falaram no evento da federação lá, o Abel Ferreira, o goleiro Everton, o técnico Ramon Dias e também o atacante Romero. E tem mais coisa pra falar. Rodrigo Garro, será que vai pro jogo? Tem reforço no Palmeiras, mas ainda não pro Paulista. E a arbitragem foi definida, gerou polêmica, a gente vai falar sobre isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Um evento na Federação Paulista de Futebol marcou a arrancada, o pontapé do fim de semana com o primeiro clássico, o primeiro derby, Corinthians e Palmeiras, na verdade, Palmeiras e Corinthians, já que esse primeiro jogo será no Allianz Parque, com a arbitragem de Rafael Claus. Inclusive, nesse evento, estavam lá o técnico Ramon Dias, o atacante Romero, o Abel Ferreira, o goleiro Everton e no meio deles os dois árbitros definidos para a grande decisão, para as duas decisões, Rafael Claus apita na ida, esse jogo do Allianz Parque, e depois o Matheus Candansan apita o jogo da volta, a grande final do Campeonato Paulista. O Candansan, gente, tem 27 anos, é árbitro FIFA, mas ganhou como prêmio, até pelo campeonato que fez, apitar a grande decisão. Era fato, era certo que o Rafael Claus estaria em uma das finais. Eu imaginei até que no jogo decisivo lá na Neoquímica Arena. Mas, como a gritaria foi grande, como o torcedor do Corinthians, e acho que a direção também, reclamou dos últimos clássicos apitados pelo Claus, ele tem um histórico um pouco complicado, porque ele expulsa o Cássio num derby por cera, que é algo que quase nunca acontece. Ele expulsa o Yuri Alberto por uma simulação não dentro da área, não numa cavada de pênalti, mas bem longe da área, o que também não deixa de ser raro, pode estar dentro da regra, mas é um rigor excessivo. E aí tem toda aquela mística, e tal, não sei o que o Claus é isso, é aquilo e tudo mais. Obviamente os torcedores do Corinthians não queriam o Claus na final, mas não tinha jeito. A gente está falando de um árbitro de Copa do Mundo, dos principais do Brasil e o principal do quadro da Federação Paulista. O Flávio Rodrigues de Souza se inviabilizou pelo jogo da semifinal, entre Palmeiras e São Paulo, não tinha como ele apitar. A Edna Alves Batista também tem muita rejeição e sofreu contestações duras no jogo de quartas entre São Paulo e Novo Horizontino. A Daiane Muniz apitou Corinthians e Mirassol nas quartas também, mas ela apita mais no VAR do que no campo. E o Vinícius Araújo, João Vitor Gobi, não chegaram a apitar grandes jogos nessa reta final de Paulista, não estavam tão cotados assim. O Luiz Flávio de Oliveira aposentou, para quem não sabe, no começo do ano foi compor um conselho de árbitros que vão analisar aí, a atuação da arbitragem na CBF dentro do Campeonato Brasileiro. Então, não tinha muita opção, gente. O Claus iria apitar um dos jogos, tá? E ele foi escolhido para o primeiro jogo, porque a pressão, imagino eu, será menor no Allianz Parque para ele do que seria na Neoquímica Arena. Acho que ele tomaria uma vaia considerável. Enfim, a federação acomodou as coisas, colocou o Claus no primeiro jogo, no Allianz, e o Matheus Candansan, até por merecimento, apitando a grande decisão. Essa é a arbitragem do derby. E aí nesse evento, a gente pôde pescar algumas informações, o Ramon Dias falou sobre a pressão que ele está sofrendo no cargo. Já trouxemos a informação aqui de que o Paulista define muito a vida do Ramon. Pode ser que perdendo o título ele permaneça, tá, gente? Eu não vou determinar porque eu não tenho informação de que isso está posto realmente, até porque as coisas mudam, eu sempre repito aqui, ele estava demitido. O Augusto chegou a comunicar seus pares: vou demitir o Ramon, e mudou de ideia. Então, assim, as coisas mudam. Eu não posso dizer aqui que perdendo o título o Ramon está fora, mas é muito provável que isso aconteça. Vai depender muito da maneira como o Corinthians jogará esses dois jogos, para que mesmo perdendo o título,
ele resolva manter o técnico argentino. Se ele ganhar, aí acho que não tem muita dúvida, né? Não tem muita dúvida. Pode ser até que ele demita, mas eu acho muito difícil. Acho que aí a chance é muito maior dele permanecer. E ele falou sobre essa pressão, disse que está acostumado, mesmo quando era jogador e tudo mais, que isso faz parte do trabalho dele. O Romero, os repórteres lá nas perguntas lembraram, e o Romero também lembrou, né? De 2018, quando ele lá estava e o Corinthians sagra-se campeão paulista dentro do Allianz Parque. O jogo de volta era no Allianz, foi decidido nos pênaltis e o Corinthians venceu lá, na casa palmeirense. O Abel não estava em 2018, mas estava em 2020. Perdão, não estava em 20 também, porque ali era o Vanderlei Luxemburgo. O Everton estava. O Abel chega a partir de 21, perde, né, o Paulista para o Hernan Crespo, e aí depois, a partir de 22, ele ganha 3 consecutivos, 22, 23, 24. E vai em busca do tetra. Foi questionado sobre isso também e tudo mais. Mas o Abel, eu senti o Abel um pouco irritado. Ele realmente é um pouco respondão nas entrevistas, aquela coisa toda, não tem muita paciência para a imprensa, a gente sabe como isso funciona. Mas, cara, ele tava afim, viu? Ele tava afim. Porque ele reclamou, quando foi questionado sobre o gramado sintético, dizendo que... E o que me incomoda no Abel, nesse sentido, tá? Acho um puta treinador. Mas é impressionante, porque ele quer pautar a imprensa. Ele fica dizendo que a imprensa tem que melhorar, e temos mesmo, todo mundo tem que melhorar, tá? Mas ele fica dizendo que a imprensa tem que perguntar isso, que a imprensa não tinha que perguntar aquilo, que a imprensa quer isso, quer aquilo. Irmão, faz o teu trabalho, que a gente faz o nosso. Ora, se a questão do sintético não é uma questão, não é uma pauta, se os jogadores, que até deu uma arrefecida, uma resfriada, mas se os jogadores quase que ameaçaram um boicote, não vai se perguntar sobre o gramado sintético? Poxa, ele não quer falar sobre isso, tudo bem, mas ele se revoltou, falou algumas coisas, porque aí foi questionado sobre o gramado, né, da Neoquímica Arena, que ele sempre elogia, e ele falou, já falei sobre isso, não vou mais falar, né, gramado top, seja natural, híbrido ou seja sintético, o importante é ter gramado top, como são esses dois e tudo mais, meio que ser o assunto. Reclamou do calendário, porque ele também foi questionado sobre a data FIFA. Os jogadores vão retornar quase em cima do segundo jogo da final, né? Isso é um problema realmente, mas ficou pistola. Por que você está me perguntando isso? Sabe, a maneira de responder, sabe? O que você acha sobre isso? Rebatendo o Lucas Herrero, que fez a pergunta no caso, da TV Bandeirantes, inclusive. Por que você está me perguntando isso? Qual é a sua opinião sobre isso? Irmão, responde, sabe? Cria um clima, mas enfim. Porque eu acho que ele até tem razão no mérito, né? Mas, né, precisa ficar arrumando inimigos, né? Ficar brigando contra alguma coisa. Parece que ele precisa disso. Enfim, isso é um problema realmente, né? Os jogadores convocados, e o Palmeiras tem muitos, o Corinthians vai ter os seus também. Inclusive o Memphis Depay, que foi convocado para a seleção holandesa, que joga no dia 23, e aí volta 24, aí ele tem 25, 26 e 27, já é o jogo, a segunda final do Paulista. Eu acho que ele joga 23. Enfim, ele vai ter 2 treinos aí, né? 25 e 26 para treinar, e 27 é o jogo. Claro que é complicado, claro que é ruim, e a gente precisa repensar isso realmente. Mas ele citou também de forma bem humorada, o Abel Ferreira, sobre o filme, né, Romeu e Julieta, que tem a famosa frase do Lima Duarte, né? Você não sabe o que é um Corinthians e Palmeiras e tal. E aí ele fez um discurso, né, dizendo que a gente precisa valorizar o futebol, valorizar as grandes coisas, o amor pelo esporte, pelos clubes, o que eu, obviamente, nesse ponto, concordo muito com o Abel Ferreira. O Ramon foi questionado também sobre o Garro, muito por conta do gramado sintético, porque a lesão do Garro é no joelho, e o Garro está jogando no sacrifício e tudo mais. O Ramon disse que o departamento médico do Corinthians está fazendo de tudo para que o Garro possa jogar. O Garro era a dúvida contra o Barcelona de Guayaquil e jogou, porque era um jogo decisivo e o time precisava muito do Garro. Ele voltou a elogiar o Garro, disse: não fomos nós que dissemos isso, foram vocês, que ele é o principal meia do futebol brasileiro. É o nosso grande jogador, é o jogador que faz as coisas acontecerem. Então, todo mundo está tentando colocar o Garro em campo. Mas se ele não puder jogar, temos outros jogadores que podem
E aí já complica um pouco, né, Ramon? Porque o Coronado, que faria a função, tá machucado. E aí tem que recuar o Memphis, botar o Romero, provavelmente para ser um atacante ao lado do Yuri Alberto. Mas o Garro é dúvida, de novo, pela questão do joelho, pela questão do sintético, pela questão do momento e pela resposta do Ramon Dias. Então a gente vai ter que esperar para saber se o Garro vai jogar ou não. E o Palmeiras, não nessa entrevista aí, né, não nesse evento, mas anunciou ao longo do dia o Lucas Evangelista, ex-Bragantino. Demorou um pouquinho até para o anúncio acontecer, porque deu uma divergência lá no exame médico, né? Precisou confirmar algumas situações. Ele tem 29 anos, meia canhoto, vem para disputar a posição ali no meio, na vaga do Zé Rafael, né? Para disputar a posição com o Richard Rios. Muito bom jogador, muito bom jogador. Ele disse até que se espantou com o interesse do Palmeiras, né? Ficou meio incrédulo assim. Olha, trabalhou quietinho no Red Bull Bragantino, fazendo o trabalho dele, jogando muita bola. Tenho certeza que no Palmeiras ele potencializa ainda o seu futebol. Jogador que tem passagens até para o futebol italiano, europeu, grego, jogou no São Paulo, é da base do Deportivo Brasil. Então, assim, só que ele não vai jogar, evidentemente, essa final, né? O Vitor Roque, sim, porque foi inscrito ainda a tempo, antes da semi, o Lucas Evangelista só a partir, né, do Campeonato Brasileiro e das próximas competições. O Palmeiras tem alguns problemas. O Gustavo Gomes está fora, né, com uma lesão, mas eu vou dizer um negócio, tá? O zagueiro Mikael, que eu não conhecia, que entrou no time, cara, ele tomou conta da posição e vai jogar ao lado do Murilo. E vai jogar muito bem, imagino, porque, assim, o cara me surpreendeu em termos de força física, em posição. Muito bom jogador, hein? Mikael, jogador hoje titular da defesa do Palmeiras. E o Piquerez está de volta, né? O que também é um grande acréscimo, porque acho que é o melhor jogador da posição há alguns anos aqui no futebol brasileiro. O Bernabé jogou muito ano passado, tudo mais, no Inter e tal, mas o Piquerez é muito, muito, muito regular. Enfim, o Corinthians vai ter o Memphis no primeiro jogo, no segundo também, né? Mas tem a data FIFA aí que vai depender. O Yuri vai jogar, o Thales Magno também foi uma questão para o Ramon, né? Se isso indica, né, que ele não vai ficar. O Ramon meio que desconversou. Eu tô achando que o Thales mesmo não deve permanecer depois da metade do ano. Mas enfim, isso é assunto mais para frente. O fato é que foi uma entrevista amistosa, com exceção do Abel ali, que, né, saiu um pouco do prumo em alguns momentos. Palmeiras e Corinthians com a arbitragem definida, com escalações com algumas questões. A gente vai projetar ainda nesse sábado qual o melhor time que vai entrar em campo, mas um primeiro jogo que pode definir muito os rumos da decisão, né? Dependendo do placar que acontecer, se o Palmeiras encaminha uma vantagem significativa, se o Corinthians consegue vencer na casa do Palmeiras, vem com uma vantagem muito boa. O Ramon frisou muito isso, né? Nossa preocupação foi terminarmos em primeiro no grupo para decidir em casa. Essa era a nossa vantagem, e é uma vantagem, porque o Corinthians é muito forte em casa. Não pode tomar um 3-4-0 como tomou do Barcelona, que aí fica difícil para reverter, mas o Palmeiras sabe disso também, que vai ter que fazer, diferentemente dos outros anos, em que o Palmeiras sempre teve a melhor campanha, decidia em casa, chegou a tomar um 3-0 na ida, 3-1, né, pro Palmeiras, reverteu, perdeu pro Água Santa, reverteu. Então o Palmeiras, sempre que decidiu em casa, conseguiu essa reversão. Agora ele está do outro lado. Ele vai ter que jogar o primeiro em casa. E vai ter que fazer o resultado, vai ter que fazer a vantagem. E o Corinthians não pode deixar isso acontecer. Gente, derby. E derby, vocês sabem mais do que eu o que vale, quanto vale e como vale. Comenta aqui o que vocês estão achando disso tudo. Inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Né, basicamente aqui o Chico Garcia aqui já falou praticamente tudo aí, né? O que mais preocupa a gente é a questão do Garro, né? Ele tá com o joelho, vamos dizer assim, lesionado, né? Bichado, né? Que é o pessoal costuma dizer. Preocupante, por conta que o gramado lá é um sintético, né? E lesões no joelho em gramado sintético é meio complicado. Não sei se o Ramon vai querer poupar ele, né? Como já fez o sacrifício contra o Barcelona, a gente viu. Ele conseguiu jogar, jogou os 90 minutos. Pode ter forçado além, né? Talvez nos treinos ali dar uma maneirada a mais, não pega tão pesado. E a gente vai com força máxima, tem que ir com força máxima para poder fazer um grande resultado lá, né? Na casa do nosso rival.
e trazer esse título, por conta que a gente jogando em casa, a gente sabe que a gente é forte e vamos pra cima do nosso rival, né? Com armas nos dentes mesmo, e pra poder trazer esse título aí que a gente tá merecendo. Que agora a gente vai dar uma olhadinha nos stories aqui. Eles postaram alguns treinos, né? O pessoal hoje, último treino antes do jogo. O Guilherme aqui fazendo um treinamento aqui. Tem o Mateuzinho, o pessoal dando aquela reforçada. O Thales aqui de visual novo. Não sei nem que corte é esse. Lançou ali um, sei lá. Ficou engraçado, viu? Olha o garro aí, ó. Deus ajuda que esteja 100% pra amanhã. Ó o Martins, pitbullzão. Pega. Pra cima, molecote. Agora que eu vi também nossa, até o Thales tá entrando bem nas partidas. Fez um lance muito bom aqui no... Acho que já saiu já, mano. Acho que já saiu já. Tinha um lance do Thales aqui, um lance de uma jogada que ele fez no treino, mas que tá voando, viu? Martins aí, nosso pitbullzão. Aqui os caras na roda ali de bobinho. Olha o gar lá. O moleque vai estar voando amanhã. Pois é, galera. E foi isso, o compilado que a gente fez nesse vídeo. Já deixa seu like aí, se inscreve no canal, que a gente vai estar sempre trazendo vídeos novos aí pra vocês, pra todos nós, né? Nosso Coringão, Deus quiser, vai ser campeão paulista e trazer outros títulos ainda esse ano, Deus quiser. Valeu, galera, até a próxima, viu? Tchau, tchau.